Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e antes de mostrar o livro que eu trago nesse vídeo, já deixa a sua curtida, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo. Tudo bem? O livro que trago hoje, confesso que me fisgou pelo título. Ele foi escrito por Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro, e que propõe nesse ensaio de 8 capítulos, não ficcional, uma possibilidade de compreensão da sociedade brasileira, com seus dilemas, seu proceder, no estilo "Por que a gente é assim?". O que faz o Brasil Brasil me capturou por conta desse B minúsculo e desse B maiúsculo. O B minúsculo, lendo a obra, eu percebi que faz referência à questão da madeira, do pau-brasil, que era um atrativo exploratório, dando um sentido mais geral, que pode estar presente em qualquer terra, e mesmo a metáfora, sendo uma metáfora de um pedaço perdido de Portugal, onde se tem a mistura de raças. Já o B maiúsculo faz menção ao povo, ao país, à cultura e à geografia. É uma obra bastante objetiva, com um tom dialogal com o leitor e de uma linguagem fácil para entender, muitas vezes no tom irônico e de fácil compreensão. É um Brasil barroco, portanto complexo e plural, onde se conjuga, por exemplo, comida farta com miséria, hino e samba, carnaval com comício político, Deus com o diabo. A complexidade é inerente ao homem, mas em O que faz o Brasil Brasil, os elementos culturais são a tônica da obra, e isso traz a cor local e a brasilidade. Traz uma sensação de amostragem e uma generalização, obviamente. É o que traz, por exemplo, na página 15 desta edição, quando diz assim: "Sei que sou José da Silva, brasileiro, casado, funcionário público, torcedor do Flamengo, carnavalesco da Mangueira, apreciador incondicional das mulheres, católico e umbandista, jogador esperançoso e inveterado da Loto, porque acredito em destino, e não outra pessoa qualquer. Em sendo José, não sou Napoleão ou William Smith, cidadão americano de Nova York, ou Ivan Ivanovich, patriota soviético. Posso distinguir-me assim porque me associo intensamente a uma série de atributos especiais e porque com eles, e através deles, formo uma história, a minha história. Mas como é que sei o que sou? Como posso discutir a passagem do ser humano que nasci para o brasileiro que sou?" A obra traz também 2 espaços da vida social brasileira: o mundo da casa e o mundo da rua. Casa como abrigo, como um lugar moral, que nos determina por valores grupais, como a honra, a vergonha e o respeito. Tudo nesse espaço tem a conotação de bom e de belo. É o espaço da decência. Na casa, Roberto da Mata diz que pertencemos a uma corporação. Já a rua é lugar de luta, de batalha, de insegurança. A rua e a casa se equilibram, segundo o autor, como 2 lados de uma mesma moeda. A rua é o espaço do batente, da luta, do suor. E a interpretação da locução adjetiva de rua ganha uma conotação negativa, como, por exemplo, a mulher de rua, a comida de rua, segundo o autor. Em se tratando da miscigenação, o autor destaca uma crítica com relação a alguns teóricos que diziam que por conta da miscigenação o povo acabou, por conta da mistura das raças. Roberto da Mata, então, discorre sobre o assunto e destaca que, pelo processo histórico que nós vivenciamos, há de se ter a mão eficaz da justiça que assegure a todos os brasileiros o direito basilar é o de sermos todos iguais perante a lei. E critica o que ele chama de racismo à moda brasileira, que é aquela forma de tornar a injustiça algo tolerável. O que faz o Brasil Brasil também discute sobre os códigos da comida e seus valores morais, como, por exemplo, o cru e o cozido, o doce e o salgado, que usamos para classificar as coisas, as pessoas e para julgar moralmente. O cru ganhou um sentido mais de selvageria, segundo Roberto da Mata, enquanto que o cozido um sentido de ideias mais elaboradas. E isso se incorporou em nossos provérbios e dizeres, como, por exemplo, o apressado come cru e quente, ou então, estou cozinhando galo. Nesse sentido, a comida então ganha um tom metafórico e, portanto, simbólico, registrado nas falas: vou encher a pança, vou tirar a barriga da miséria, estabelecendo uma relação direta entre cabeça e barriga. Nessa perspectiva, comida é diferente de alimento. Enquanto o alimento sustenta, a comida é aquilo que dá prazer, inclusive na perspectiva sexual. Tanto que Roberto da Mata destaca quando diz o seguinte: Não é, pois, por acaso que muitas figuras de nosso panteão mitológico são mulheres cozinheiras,
ou que sabiam usar as artes da culinária para conseguir uma posição social importante. Gabriela e Dona Flor são cozinheiras de rara capacidade e estilo. Também Chica da Silva, na criação cinematográfica de Cacá Diegues. Foi genial articuladora de temperos que usava como arma e requinte, e sexualidade para transformar em dominado o dominante branco comedor. Gabriela Cravo e Canela. O nome é suficiente para inspirar essas formas de fazer e esses estilos de preparar que os poderosos ignoram e só os fracos podem conhecer. São segredos que permitem uma inversão do mundo, fazendo com que a cabeça seja trocada pelo estômago e pelo sexo. Outro dado nesse sentido em relação à comida é que a ideia de comida para o brasileiro, segundo Roberto da Mata, é tão importante que a metáfora do feijão com arroz, quando se diz isso, é aquilo que significa rotineiro, comum, aquilo que cai no cotidiano. É interessante que no capítulo destinado ao carnaval, o autor destaca uma oposição entre carnaval e trabalho. O carnaval como sinônimo de alegria e o trabalho como dureza, castigo e suor. O carnaval cria uma situação em que certas coisas devem ser evitadas e outras são possíveis. Por exemplo, não se faz carnaval com tristeza. Existe um realismo emocional do participante. O carnaval, segundo da Mata, é a oportunidade do contrário, onde se é o que não é. Onde o comum é descartado e todos se igualam. Vivendo a experiência do mundo como excesso. Todos são iguais perante o carnaval. Nessa perspectiva, o elemento corpo, pelo viés do trabalho, é estragado, é desgastado. Já pelo viés do carnaval, o corpo é gasto pelo prazer, por isso nos esbaldamos. No Brasil não se fala em máscara de carnaval, mas em fantasia, de roupa e de sonhos. O uniforme do trabalho ordena, mas a fantasia liberta. No carnaval, troca-se a casa pelo público. Tudo carnavalizado, fora de lugar. Ganha as ruas o bloco, a escola de samba, os desfiles. Tudo num momento de catarse, de expurgação. Expurgação do ordinário, das dores do dia a dia. Mikhail Bakhtin, no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, traz uma informação muito interessante a respeito do carnaval. Ele diz o seguinte: a festa é isenta de todo sentido utilitário, é um repouso, uma trégua, etc. É a festa que, libertando de todo utilitarismo, de toda finalidade prática, fornece o meio de entrar temporariamente num universo utópico. É preciso não reduzir a festa a um conteúdo determinado e limitado, por exemplo, a celebração de um acontecimento histórico, pois na realidade ela transgride automaticamente esses limites. É preciso também não arrancar a festa à vida do corpo, da terra, da natureza, do cosmos. Nessa ocasião, o sol se diverte no céu e parece mesmo existir um tempo de festa especial. É um fato significativo que a filosofia ocidental dos últimos anos, e mais precisamente a filosofia antropológica, procure revelar a sensação de festa especial do homem, humor festivo, o aspecto de festa especial do mundo e busque utilizá-la para vencer o pessimismo da concepção existencialista. Roberto da Mata também chama a atenção para os ritos de ordem. Esses não admitem troca de papéis e a troca de lugar. O tom é solene, das comemorações cívicas, passando pelos ritos religiosos até o bolo de aniversário. Interessante que Roberto da Mata define o que chama de fórmula. O Estado, com seu poder visitando o povo, como por exemplo nas paradas militares, Deus e os santos saindo do seu ambiente sagrado para visitar o mundo profano, como por exemplo as procissões.
protagonizando a si mesmo no carnaval. Quanto aos aniversários, Roberto da Mata chama a atenção que o bolo de aniversário se funde ao aniversariante. E as velas, correspondendo a cada ano vivido, são queimadas como um rito, como um ritual. Tudo isso corresponde ao fato de que o bolo, ao ser comido por todos, gera comunhão, ou seja, representa o elo entre o aniversariante e os seus convidados. O autor destaca também a malandragem, o jeitinho, como um estilo, um modo para resolver pacificamente os problemas. Ele define o malandro como o profissional do jeitinho, o uso de expedientes, o conto do vigário, as histórias. E para ilustrar essa ideia do malandro e do jeitinho, eu trouxe para vocês, para mostrar a vocês, essa obra aqui que se chama Da Fala para a Escrita, atividades de retextualização do linguista Luiz Antônio Marcuschi. Eu vou destacar aqui um texto, essa obra é voltada realmente para a linguística, mas é um texto interessante porque é um depoimento de um malandro. E ele diz o seguinte, eu vou tentar ler porque a construção vocabular é bem diferente, existe uma gíria própria da malandragem. E diz assim: o pitoresco na justiça. Num de seus inúmeros depoimentos na justiça, Zé da Ilha, o saudoso, prestou esta declaração: seu doutor, o patuá é o seguinte: depois de um gelo da coitadinha, resolvi esquiar e caçar uma outra cabrocha que preparasse a marmita e amarrotasse o meu linho de sabão. Quando bordejava pelas vias, abasteci a caveira e troquei por centavos um embrulhador. Quando então vi as novas do embrulhador, plantado como um poste bem na quebrada da rua, veio uma paraquedas se abrindo. Eu dei a dica, ela bolou. Eu fiz a pista, colei, solei, ela bronqueou. Eu chutei, bronqueou, mas foi na despistas, porque, muito Vivaldino, tinha se adernado e visto que o cargueiro estava lhe comboiando, morando na jogada. O Zezinho aqui ficou ao largo e viu quando o cargueiro jogou a amarração, dando a maior sugesta na recortada. Manobrei e procurei engrupir o pagante, mas sem esperar recebi um cataplum no pé do ouvido. Aí dei-lhe um bico com um pisante na altura da dobradiça, uma muquecada nos amortecedores e taquei os 2 pés na caixa da mudança, pondo por terra. Ele se coçou, sacou a máquina e queimou 2 espoletas. Papai, muito rápido, virou pulga e fez a Dunkerque, pois vermelho não combina com a cor do meu linho. Durante o bugue, uns e outros me disseram que o sueco era tira e que iria me fechar o paletó. Não tenho vocação para presunto, e corri. Peguei uma borracha grande e saltei no fim do carretel, bem vazio da lapa. Precisamente às 15 para a cor-de-rosa. Como desde a matina não tinha engolido gordura, o ronco do meu pandeiro estava me sugerindo sarro. Entrei no China-pau e pedi um boi a Mossoró, com confetes de casamento e uma barriguda bem morta. Engoli a gororoba e, como o meu era nenhum, pedi ao caixa para botar na pendura que depois eu ia esquentar aquela fria. Ia me pirar quando o sueco apareceu. Dizendo que eu era produto do mangue, foi direto ao médico legal para me esculachar. Eu sou preto, mas não sou o gato Félix. Me queimei e puxei a solinge. Fiz uma avenida na epiderme do moço. Ele virou logo América. Aproveitei a confusão para me pirar, mas um dedo duro me apontou os chipófagos e por isto estou aqui. Atordoado, o juiz mandou chamar um tradutor. Para Roberto da Mata, portanto, o malandro é uma personagem nacional. O autor também problematiza, por fim, a questão de Deus. Como se chega a Deus no Brasil? De maneira geral, ele chama de relação com outro mundo, com o sincretismo que nos foi legado historicamente, pelo politeísmo dos indígenas, pelo catolicismo trazido pelo colonizador e pelas religiões de matriz africana. E ele diz assim: no caminho para Deus e na relação com o outro mundo, posso juntar muita coisa. Nele posso ser católico e umbandista, devoto de Ogum e de São Jorge. Posso juntar, somar, relacionar coisas que tradicional e oficialmente as autoridades apresentam como diferenciadas ao extremo. Tudo aqui se junta e se torna sincrético, revelando talvez que no sobrenatural nada é impossível. A linguagem religiosa do nosso país é, pois, uma linguagem da relação e da ligação. Um idioma que busca o meio termo, o meio caminho, a possibilidade de salvar todo mundo e de em todos os locais encontrar alguma coisa boa e digna. Uma linguagem de fato que permite a um povo destituído de tudo,
que não consegue comunicar-se com seus representantes legais, falar, ser ouvido e receber os deuses em seu próprio corpo. Somos um povo que acredita profundamente num outro mundo, e o outro mundo brasileiro é um plano onde tudo pode, finalmente, fazer sentido. Lá não haveria mais sofrimento, miséria, poder e impessoalidades desumanas. Bom, o livro, então, O que faz o Brasil, Brasil, é uma sugestão de leitura para ler no Carnaval. Claro que ele é mais abrangente e revelador. Eu apenas fiz aqui um aperitivo sobre o que trata a obra. Concordando ou não com esse encaminhamento de resposta que ele fornece na obra e se propõe a responder a pergunta o que faz o Brasil, Brasil, a obra de fato mexe com a nossa essência, mexe com a nossa origem. E o melhor, concordando ou não com alguns aspectos que o autor aponta como possível resposta, o livro nos faz pensar. Então, pessoal, eu deixo essa dica de leitura, agradeço muito vocês terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham ficado curiosos pela obra como eu fiquei, o título me convidou e por isso eu realmente me debrucei para lê-lo. Espero que vocês gostem dessa sugestão. Agradeço a companhia, agradeço por terem assistido. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês, inscrever-se no canal e deixar o comentário. Como vocês responderiam a essa questão? O que faz o Brasil, Brasil? Fico aguardando a resposta de vocês. Muito obrigada, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!